Alô, galerinha concurseira! Chegando aí mais uma resolução. A resolução e comentários da prova de Matemática 2011, BR Distribuidora. Esse é o X do concurso. Eu sou Bruna Rafaeli, engenheira de produção, e vamos resolver juntos mais uma provinha. Bacana? Vamos então à questão 11. Durante os meses de agosto e setembro de 2011, o dólar apresentou grande valorização frente ao real. Suponha que, em 24 de agosto, o valor de um dólar fosse R$ 1,60 e em 23 de setembro fosse R$ 1,84. Se o aumento diário de 24 de agosto a 23 de setembro tivesse ocorrido linearmente, formando uma progressão aritmética, qual seria em reais o valor do dólar em 8 de setembro? Difícil pra caramba, hein? Olha só, linearmente, progressão aritmética, nada disso, gente, super fácil. Temos aí um período de 24 de agosto a 23 de setembro, no qual temos 30 dias. A variação que ocorreu nesse período foi de 24 centavos. Assim, dividimos 24 centavos por 30 dias e vamos ver quanto foi a variação ao dia. Olha que beleza! Depois vamos ver o período que ele pediu para que a gente verificasse essa variação. O período foi de 15 dias. Sendo assim, eu multiplico a variação ao dia vezes o período e acho 12 centavos. Bacana, hein? Tenho então R$ 1,72 o valor do dólar. Estaria valendo aí em 8 de setembro 1,72 centavos. Ok. Letra C. Bacana, hein? Show de bola, Garfield. Também achei super fácil. Questão 12. Maria comprou 30 balas e 18 chocolates para distribuir entre seus filhos, mas não distribuiu igualmente. Mãezinha essa, hein? O filho mais velho recebeu igual número de balas e chocolates, enquanto o filho do meio ganhou 5 balas a mais do que chocolates. O número de balas que o filho caçula ganhou correspondeu ao dobro do número de chocolates. Sabendo-se que os dois filhos mais novos de Maria ganharam a mesma quantidade de chocolates, quantas balas couberam ao filho mais velho? Bom, eu tenho aí balas, que eu estou chamando de B, e os filhos, o filho mais velho 1, o do meio 2 e o mais novo 3. Então, o número de balas que cada um deles ganhou eu não sei, mas sei que o total dá 30. E de chocolates a mesma coisa. O filho 1, o filho 2 e o filho 3 ganharam, mas eu não sei quanto ganhou cada um. Eu sei que no total eu tenho 18. Mas foi dado algumas relações, e são elas que são importantes para mim, para que eu consiga resolver a questão. A primeira é que o filho mais velho, ele ganhou igual número de balas e chocolates. Então, B1 e C1 igual. Eu tenho que o número de balas o filho mais velho recebeu o número de balas de chocolate, enquanto o filho do meio ganhou 5 balas a mais que chocolate. Essa é a relação. B2 é igual a C2 mais 5. Ele ganhou mais 5 balas em relação ao chocolate. O número de balas do filho caçula correspondeu ao dobro do número de chocolates, ou seja, B3 é igual a 2C3, que é o dobro. E eu sei que os dois filhos mais novos, C2 e C3, ganharam a mesma quantidade de chocolates. Quantas balas couberam ao filho mais velho? Eita, e agora? Bom, primeiro, essa relação é a relação super importante que precisa ser feita para que a gente consiga resolver a questão, como havia falado. Se B1 mais B2 mais B3 é 30, aí eu vou fazer a substituição desses dados que estão aí no retângulo vermelho lá em cima. Vamos lá. Eu sei que B1 é igual a C1, então vou substituir lá em B1 C1. Eu sei que B2 é C2 mais 5, também vou substituir lá em B2. E eu sei que B3 é 2C3, também vou substituir lá em cima. Olha como fica. Eu tenho que C1 mais, entre parênteses, C2 mais 5, que corresponde a B2, mais 2C3, é igual a 30.
Passando esse 5 que está aí no parênteses, eu coloquei entre parênteses só para ressaltar vocês entender o que é cada coisa, mas não havia necessidade. C2 mais 5, eu tenho 5, eu vou passar para o outro lado da igualdade, ele passa negativo, eu tenho 30 menos 5, ficou 25. E eu tenho 2C3, que é a mesma coisa que C3 mais C3, ou seja, eu consigo fazer ali uma junção de C1 mais C2 mais C3 e eu sei quanto vale essa soma. Vale 18, olha lá no começo. Então, eu vou substituir, fica 18 mais C3 igual a 30. Sendo assim, C3 é 7. Olha que eu sei que C2 e C3 são iguais. Se C3 vale 7, C2 também vale 7. Dessa forma, eu vou substituir lá na equaçãozinha de C e vou achar quanto é C1, quanto vale C1. C1 é igual a 4. E eu sei que B1 é igual a C1. Se B1 é igual a C1, C1 é 4, B1 é 4. Letra A. Super fácil. Ah, eu falei, tá bom, é mais ou menos trabalhoso, mas não é difícil, né, gente? Concorda? Concorda, gente. Questão 13. Um recipiente com formato de paralelepípedo reto-retângulo, cujas arestas da base medem 5 cm e 8 cm, está parcialmente cheio de água. Despeja-se parte dessa água em outro recipiente cúbico e inicialmente vazio, de modo a enchê-lo completamente, como mostra o esquema a seguir. Eu tenho o antes e o depois. Eu tenho uma altura 1, o H1, que mede 12 centímetros, e o H2, 10,4 centímetros. Considerando-se os níveis H1 e H2 especificados na figura e que não houve qualquer desperdício de água, a medida da aresta do cubo em centímetros é... Bom, eu sei que a área antes vale C vezes L vezes H, ou seja, comprimento, largura e altura. Altura 1. Essa altura 1 vale 12. 5 vezes 8 vezes 12, que é igual a 480. Área depois, CLH. Comprimento, largura e altura. A altura, essa aí é a 2, a área depois. Essa altura depois passou a valer 10,4, ou seja, na multiplicação eu acho 416. Fazendo a subtração, 480 menos 416 dá 64. Por que eu estou fazendo essa subtração? Porque eu tinha um volume antes e um volume depois. Eu diminuí esse volume. Então, eu quero saber quanto eu diminuí, já que não houve desperdício e enchi o cubo. Se eu enchi o cubo, eu tenho que o volume do cubo é igual a L elevado a 3. Ou seja, a gente vai calcular a raiz cúbica de 64 e a gente vai achar a aresta. A aresta é 4. Bem fácil. Tranquilinha essa, hein? O que você achou, Gafo? Também achei que essa era fácil, viu? Questão 14. Em uma pesquisa sobre o tempo de uso de internet, 1000 pessoas responderam a seguinte pergunta: durante quantas horas por dia você utiliza a internet? O resultado da pesquisa é mostrado no gráfico a seguir. Eu tenho aí pessoas versus quantidade de horas. Escolhendo-se ao acaso uma das pessoas entrevistadas, a probabilidade de que ela utilize a internet durante mais de 3 horas por dia será de aproximadamente, presta atenção no aproximadamente, hein? Tem muita questão dessas Gran Hill que cai com esse pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença. Aproximadamente. Por quê? Observem as colunas, elas não estão alinhadas com as linhas. Ou seja, vamos olhar para as duas últimas colunas, que é o que interessa para resolver a questão. Eu tenho uma coluna que está entre 150 e 200, a penúltima, e a última que está entre 50 e 100. Eu não sei o valor exato, ou seja, usa o bom senso. Na penúltima coluna, eu usarei 180. Depois eu vou dizer o primeiro número que eu usei e por que eu estou usando 180 agora. E na segunda, está muito próximo de 50, eu coloquei 60 mesmo. Então, vamos lá.
A probabilidade é pessoas que usam a internet mais de 3 horas, o número de pessoas, 180, como eu falei, da penúltima, mais 60 da última, que dá 240. O que é probabilidade? É o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. O número de casos favoráveis é o grupo no qual a gente está analisando, pessoas que usam a internet mais de 3 horas. O número de casos possíveis é o universo total, as 1000 pessoas que foram entrevistadas. Então, 240 dividido por 1000, eu tenho 24%. Eu achei a letra C, a resposta, a letra C, 24%. Ah, mas ela falou aproximadamente, você achou o valor exato. É, porque eu calculei mais de uma vez e peguei o valor exato para passar para vocês. A princípio, eu tinha usado 170. 170 mais 60 vai dar 230, que na resposta daria 23%. Tá errado? Não. Por quê? Porque ele falou aproximadamente. Qual o valor mais próximo de 23? Nesse caso, 24. A gente acha a resposta. Porém, não é a resposta exata. Ok? Não foi difícil, né? Tá legal, Garfield? Beleza. Que bom que você entendeu. Questão 15. Figura 1, figura 2. Vamos analisar. Pensando em reunir os amigos em torno de uma única mesa, João juntou duas mesas retangulares iguais, formando uma única mesa quadrada, de área 14.400 centímetros quadrados, como mostra a figura 1. José analisou a arrumação de João e concluiu que se ele juntasse as duas mesas pelo menor lado, como mostra na figura 2, haveria espaço para mais pessoas, pois o perímetro dessa nova mesa seria maior. Inteligente, né? João, cara, viu? É o cara. A diferença em metros entre os perímetros da mesa de José e da mesa de João, em centímetros, é: eu não tenho nenhum lado, eu não sei quanto vale cada lado, ou seja, perímetro é a soma de todos os lados. Tá, mas eu não tenho lado, e agora? Mas eu tenho a área do quadrado, que é lado vezes lado, ou seja, com a figura 1, eu consigo tirar a raiz e eu acho que o lado do quadrado é 120 centímetros. Ah, beleza. Então, vai ficar assim, 60 mais 60, que dá 120. Eu já coloquei 60 separado, porque eles são duas mesas juntas. 60 e 60, 120, 120, 120. Consegue visualizar que cada lado dessa mesa aí, dessa quadrada, ou melhor, da figura 1, como ficaram as duas mesas juntas, tem 120 de lado. Beleza. Levando esses valores para o cálculo do perímetro, eu sei que o perímetro da figura 1 vale 480. E o lado da figura 2, a gente vai, da mesma forma, de 60 e 120, vamos achar a soma desses lados, o perímetro da figura 2, que dá 600. Lá na questão pede a diferença em metros entre os perímetros da mesa de José e da mesa de João. A diferença em metros. Eu tenho lá 120 centímetros. Letra E, ok? Achamos a resposta e Garfield cansou. Muito bem, Garfield, espero que tenham entendido. Espero que tenha ficado muito claro. Esse é o X do concurso, galerinha. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha, tá bom? Ajudem o canal a crescer. Assim eu consigo fazer mais vídeos para vocês com mais velocidade. E peço que compartilhem com seus amigos e bons estudos a todos. Um abração e tchau. Até o Garfield veio dar tchau aqui. Tchau, galera.